Meu nome é Guilherme, eu sou monitor de língua inglesa, sou estudante de cinema pela UFRB, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, que fica em Cachoeira. E essa aula online eu vim preparar para vocês uma pequena aula sobre interpretação textual e técnicas de leitura para você que vai realizar o Enem agora. Então essas vão ser algumas dicas para facilitar na hora de você ler um texto, interpretar, para que as coisas fiquem mais fáceis na hora da realização da prova, para que você não perca tanto tempo tendo que ler muito texto. E são dicas que para todo mundo, assim, mesmo pessoas mais iniciantes, que já têm um pouco mais de experiência no inglês, mas que eu acredito que vai ajudar todo mundo. Então eu vou me basear no módulo da UPT, que eu acredito que, caso você participe já do programa, você tenha recebido. E logo a primeira parte do módulo é sobre a interpretação textual. Então é isso que eu vou trazer um pouco para vocês. Eu já começo dando algumas dicas e falando para que as pessoas comecem aos poucos a introduzir o inglês na sua rotina. Então, a gente tem a língua inglesa presente muito forte hoje em dia na internet, né? Principalmente na internet, como redes sociais. E às vezes a gente não sabe muito, não sabe exatamente o que significa, mas a gente está falando todos os dias, está no nosso cotidiano, mas a gente não tem noção do que se trata aquilo. Então, a primeira coisa para você que está aí começando no inglês é se atentar nas palavras, né, que estão aí do inglês, que estão introduzidas no nosso dia a dia e que às vezes a gente não sabe o que significa. Como, por exemplo, Facebook, WhatsApp, entre outras palavras que a gente vê, tipo trend, hashtag, enfim, são termos que a gente usa muito hoje em dia, mas que a gente às vezes não se sabe nem o que significa, né? Não sabe quais são as traduções deles. Então, começar, né, a se atentar nesses termos de inglês que a gente tem presente no nosso dia a dia e começar a buscar entender o que eles significam. Isso é uma pequena forma de você trazer para você uma construção de vocabulário. Então, uma das dicas mais importantes que eu dou é: você não sabe, não tem influência em inglês, mas praticar, criar um vocabulário, né? Aumentar ou expandir o seu vocabulário em inglês é uma das coisas mais importantes para o início de conversa. Você não precisa, agora que você está indo só realizar o Enem ou vestibular, você não precisa necessariamente saber como se pronunciam ou como é falado certas palavras, mas saber como elas se escrevem já vai ser o suficiente, porque afinal no Enem você vai estar lidando com a escrita e leitura. Então, saber o que aquela palavra que escrita daquele jeito ali significa já vai ser o mais importante para você, já vai ser o suficiente para que você consiga entender algumas das coisas do texto e que vão te ajudar a ter um resultado no final. Então, você começar a expandir o seu vocabulário é uma das dicas que eu dou para quem está começando agora, para quem acabou ou se inscreveu por engano em inglês no Enem, ou acha que o inglês é mais fácil, mas ainda assim tem uma certa dificuldade. Então comece construindo um vocabulário para você. Preste atenção nas palavras em inglês que a gente tem aí no nosso cotidiano e sempre que possível buscar praticar e escrevendo mesmo as palavras. Escreva a palavra, joga ali em um tradutor, no dicionário e vai fazendo uma listinha assim no caderno. Todos os dias uma palavra nova, 5, 6 palavras novas, assim para você ir decorando e entendendo o que cada palavra significa. Usar, por exemplo, a técnica de escrever o nome dos objetos da casa em inglês e colar neles é muito bom, porque a gente é muito visual, o ser humano é muito visual. Então, você associar a imagem com a palavra, isso vai te ajudar bastante. Outra dica você introduzir o inglês de forma mais espontânea, mais tranquila, como uma diversão mesmo, que é a partir de músicas e filmes. Então, você ouvir música em inglês e buscar saber qual a tradução daquela música, ou pelo menos o título da música, um verso, o refrão, já é o suficiente. Assistir um filme, uma série que seja estrangeiro, que é da língua inglesa, assiste com legenda, porque em algum momento existe uma frase ou uma palavra que eles falam e é só aquilo que você consegue gravar, porque você parou, olhou para a tela, viu eles falando,
viu o que é que significa na legenda, e aí você, às vezes é automático, você já grava aquilo, e você pode também estar repetindo aquela palavra ali, e a tradução dela, sabendo a tradução dela, então isso já te ajuda, porque você vai saber como pronuncia, mas se você não sabe como escreve, você sabe o que significa. Então você joga aquela palavra que você sabe em português e vê a tradução em inglês. Aí você já sabe a pronúncia, porque você viu no filme, e agora você também consegue associar com a escrita. Então, introduzir o inglês na nossa vida de forma mais tranquila mesmo é uma das melhores formas para se aprender o inglês. Então, ouvindo música, assistindo filmes, séries, é sempre a melhor forma de você começar a colocar o inglês no seu dia a dia de formas leves e que você consiga aprender descontraidamente. Então agora, isso foi algumas das dicas, né, que eu tô passando para vocês. Agora eu vou passar para dicas mais voltadas para o Enem mesmo. Muitas das vezes no Enem, a gente tem questões com interpretação textual que elas vêm com o enunciado e as respostas em português. Algumas vezes não, algumas vezes você vai ter o enunciado e as respostas, eu digo as opções, né? Em inglês. Só que essas que vêm em português, se atente a elas. Dê uma olhada na questão, leia a questão, leia as opções de resposta, que muitas vezes ali ele vai trazer do que se trata o tema principal do texto. Então isso é muito importante para que a gente consiga já fazer com mais facilidade resolver aquela questão, porque a gente já começa tendo uma certa dica ali, uma certa digamos assim, uma certa colinha, né, para você conseguir depois voltar no texto, ler aquele texto, já sabendo do que se trata, ou tendo uma ideia do que se trata, e tentar buscar os pontos principais que vocês precisam do texto. E que é basicamente o que eu chego agora sobre a interpretação textual. Você compreender um texto em inglês não se trata só pela fluência da língua, mas também você tem que ter um conhecimento sobre algumas técnicas, né? Então hoje eu vou falar sobre duas técnicas, que é a skimming e a scanning. Que skimming é basicamente ler a superfície, né? Que seria skimmed milk, que seria leite desnatado, então tem alguma coisa a ver ali com a nata, com a superfície. Então essa técnica de skimming, ela é uma leitura, literalmente é a leitura dinâmica. Você vai ler o título e os subtítulos, você vai ver as ilustrações, caso venham com alguma ilustração. Você vai ler a primeira e última frase de cada parágrafo e você não tem necessidade de ler todas as palavras e frases. Você vai deixar seu olho percorrer pelo texto, captando as palavras-chave. E continue e sempre pense no significado do texto. Lembrando que no Enem é bem comum que você tenha questões com textos verbais e não verbais. O que seria um texto não verbal? Uma imagem. Então eles vão trazer ali uma imagem que você precisa ficar atento e usar essas imagens a seu favor. Então você vai ter ali algumas imagens, por exemplo, é uma capa de revista com alguma figura pública. Isso já está trazendo ali mais ou menos do que se trata aquela questão, aquele texto. Então a gente sabe que é uma questão política, é uma questão sobre o mundo, globalização. Então o Enem também é você ficar muito atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né, no cotidiano. Porque o Enem ele traz muitas essas questões de coisas que aconteceram nos últimos anos. Então ele vão trazer muitos assuntos do dia a dia, né, dos cotidianos, das coisas que acontecem no mundo. Então, sobre globalização, etc. Então, independente de seja em português, história, geografia ou em inglês, sempre vão ter questões que são tratadas sobre assuntos mais atuais. No inglês, no caso, costuma ser mais algumas notícias do que aconteceu ao redor do mundo. E aí eles trazem um texto, uma reflexão sobre isso, ou artigos científicos de coisas que foram pesquisadas na atualidade. E aí você tem que também estar sempre atento a isso. A gente está se atentar às coisas que estão acontecendo, né, no dia a dia e prestar atenção no que a prova traz pra gente. Então eles vão trazer ilustrações e essas ilustrações vão ajudar. Às vezes é um quadrinho, uma charge, é uma capa de revista, sei lá, um pôster de um filme. Então ficar atento nisso aí. A questão de você ler o primeiro parágrafo e o último, eles costumam ajudar muito, porque às vezes a gente não tem o tempo para ler um texto em inglês inteiro, e a gente sabe que normalmente esses textos podem confundir a gente. Então, quando você tem um enunciado e as respostas em português, você começa por ali, vai para o texto,
tenta procurar ler a primeira frase e a última de cada parágrafo, ou pelo menos a primeira, que eles costumam trazer já a resposta mais sucinta ali. Eles introduzem falando sobre o que vai se tratar o texto, às vezes já trazendo a resposta, e depois eles só dão uma complementada que às vezes não é muito necessário para a gente se aprofundar tanto no texto. E você, nessa técnica de skimming, você também pode procurar, né, as palavras-chave que você acha que são importantes para você ali, que você conhece, enfim. Já no scanning, que scanning vem da palavra scan, que é outra palavra em inglês aí que a gente tem no nosso cotidiano, mas que a gente às vezes não presta muita atenção, tipo scanner, né? O que é uma escaneadora? Que normalmente hoje em dia as impressoras vêm com uma escaneadora, que é aquela que escaneia. Então, escanear é você fazer uma varredura. Então, olha, ver tudo, né? Então, na técnica de scanning, você vai começar no início do texto, o assunto que você está buscando, né? Você vai olhar do que você está falando, você vai no início do texto. Você vai ler rapidamente, vai olhar com os olhos bem rápido, vai procurar as palavras-chave relacionadas à informação que você deseja encontrar. Então, se é um texto que traz uma imagem sobre política, você vai ler o texto, você já busca procurar as palavras que têm a ver com a política, globalização, enfim, dependendo do que você acha que é, do que você acha não, mas do que o texto se trata. Então, se o texto se trata sobre certo assunto, procura no texto as palavras que têm relação com esse assunto para tentar buscar ali a resposta do seu texto naquelas frases ali, naquelas questões. Aí você vai parar de escanear assim que você achar uma palavra-chave que você procura. Então você está ali procurando a palavra política, achou, lê o parágrafo que ela se encontra, lê a frase na qual ela se encontra, para tentar descobrir do que é que se está se tratando no texto. Para além disso, quando você vai começar a estudar e ver no inglês, a gente sabe que, como eu disse no início, ter o vocabulário ele vai ajudar muito. Porque interpretação textual todo mundo sabe que é você ler, entender o que o texto está falando e dizer, né, passar a informação. Olha, esse texto está falando sobre isso e isso. Então, na interpretação textual do inglês, no inglês, no Enem, costuma ter muita. Então, ficar atento nessa questão aí. Vai vir a questão dos cognatos e falsos cognatos. O que são cognatos? Cognatos são aquelas palavras que são escritas e pronunciadas igual ao português e que têm o mesmo significado. Então, você vai ter uma palavra ali, como por exemplo, special, que em inglês é especial, né? Que ela é escrita bem parecida em inglês e em português. A única diferença é que seria você tiraria o E do início da palavra, do português, que a gente tem especial. Você tira o primeiro E e já se torna uma palavra em inglês, que é special. Então, elas são palavras que são escritas parecidas, têm uma pronúncia parecida e têm o mesmo significado. Então, isso é um cognato. O falso cognato é uma palavra que ela é escrita parecida com uma palavra em português, ela é pronunciada parecida, também tem a pronúncia bem parecida com uma palavra em português, mas a sua tradução e o seu significado é totalmente diferente. Como a gente tem o exemplo de library, que seria escrito parecido com livraria, mas que o significado é biblioteca. Ou dessert, que é sobremesa, que se parece com a palavra deserto. Então, estudar o vocabulário e entender que existem os cognatos. Entender que existem os falsos cognatos e os cognatos e buscar aprender, conhecer um pouco mais sobre eles. Eu indicaria você estudar mais os falsos cognatos primeiro, decorar quais são os falsos cognatos, porque não são tantos também. E a partir daí você sabe que tudo que sobra são cognatos. Então, se você sabe identificar qual é a palavra que se escreve e se pronuncia parecido com o português, mas tem um significado totalmente diferente, você sabe identificar quais são todas elas, você sabe que todas as outras que se escrevem parecido e têm a pronúncia parecida são cognatos. Então, focar no estudo dos falsos cognatos, porque os falsos cognatos são os que são mais perigosos, né? Porque a gente tem que ter mais cuidado, porque eles podem pegar a gente mais de surpresa, a gente achar que é uma coisa e é outra. Então, é bom estudar os cognatos também, mas tendo conhecimento sobre os falsos cognatos, acredito que vai ajudar muito melhor na hora da leitura e na hora de você estar desenvolvendo o seu vocabulário. É grande ajuda também você saber que no inglês os adjetivos eles não antecedem os substantivos e que normalmente eles não têm plural.
os adjetivos, no caso. E isso é muito de uma coisa chamada grupos nominais. Então, os adjetivos eles vêm para poder modificar um substantivo de uma palavra. Que a gente sabe que substantivo são objetos, né, coisas, ou substantivo pessoal pode ser nome próprio. E os adjetivos é tudo aquilo que dá qualidade ou característica para um substantivo. Então, você tem os adjetivos que eles antecedem o substantivo normalmente no inglês, porque para eles isso é mais conveniente e não tem tanto problema assim. Então ele vem antes do substantivo para poder modificar ele. A gente sabe também que os verbos, quando eles estão no passado, eles são acrescentados o ed, né? o e e o d no final. E que existem formas irregulares no passado no inglês. Então ficar atento a essas coisas na hora de você realizar uma prova e você está ali lendo, está tentando entender algumas coisas, saber se ligar nessas pequenas informaçõezinhas, como por exemplo o ed acrescentado no final de uma palavra. Talvez você conheça aquele verbo, mas não sabe que ele está conjugado no passado, no futuro. Então prestar atenção nessas coisas, né? Porque às vezes a gente está fazendo o nosso vocabulário, escreve as palavrinhas, sabe qual é aquela palavra, mas às vezes não sabe conjugar ela, porque foi só uma palavra aleatória que você sabia ali. Então ficar atento que quando tem um ed no final de um verbo, essa palavra está no passado. E saber identificar quais são os verbos também, né? Isso é bom a gente ficar atento um pouquinho sobre os verbos. Todas essas regrinhas mais básicas no inglês, na hora de você realizar a prova do Enem, vão te ajudar a realizar a prova, mas não necessariamente vão te trazer a resposta. Então, são realmente ajudas que você tem ali, que se você conhecer, você vai estar te ajudando. Você não precisa ter um vocabulário muito extenso ou ter um inglês fluente, mas você conhece algumas regras básicas, alguns funcionamentos da língua, e você tem um certo domínio, assim, né? Não precisa ser um vasto vocabulário, mas um vocabulário que pelo menos te ajude a traduzir algumas palavras em uma frase, para que você consiga tirar o sentido daquela frase, que às vezes é o mais importante, já que é a interpretação textual. Você conhecendo os cognatos, os falsos cognatos, sabendo algumas palavras em inglês que você já conhece a tradução, entendendo algumas regrinhas básicas do inglês, como por exemplo que você sabe que adjetivo não tem plural, que eles vêm antes do substantivo, que as palavras, os verbos que terminados em ed estão no passado. Então você ter essa pequena noção assim. Os verbos que estão terminados em ing, eles estão normalmente no gerúndio. Então o que seria o gerúndio? No português é terminado com ndo, né? Ando, quando, enfim. E no inglês seria o ing. Então a gente tem essas noções assim, dessas pequenas regrinhas que elas vão vir que elas existem para nos ajudar a conseguir fazer uma prova da melhor forma. Então você não precisa ser fluente no inglês, mas você conhecendo algumas regras básicas do inglês e tendo um vocabulário pelo menos mediano, já é o suficiente para você conseguir fazer a interpretação textual. Porque você vai estar ali lendo a primeira e a última frase de cada parágrafo, por exemplo. Você vai identificar as palavras que você conhece, vai identificar os cognatos, os falsos cognatos, vai identificar a regrinha, vai saber se aquela frase está no passado, está no gerúndio, está no futuro. Enfim, então a gente conhecendo essas pequenas regras básicas aí do inglês vão ajudar você a conseguir realizar uma prova com mais facilidade. A gente tem que saber também que quando você está lendo um texto em inglês, as palavras repetidas ela têm um valor muito mais importante. Então, normalmente, os autores não repetem palavras à toa. Então, ficar atento nessas palavras que estão em repetição. E também reparar que, às vezes, eles usam sinônimos para o mesmo termo. Então, isso é outra dica para quando você estiver fazendo uma prova, você vê muito a mesma palavra aparecer, ter noção de que essa palavra ali ela é importante. Mas, como eu disse, às vezes a gente esquece dessas dicas quando a gente chega na prova. Mas foi como eu falei, se você chega na prova... vê que o enunciado está em português, as respostas também, as opções de respostas estão em português, leia primeiro, porque às vezes já está trazendo ali do que se trata o texto. Mas se você, tipo assim, na hora esquece, quando você estiver lendo o texto, repare que provavelmente vão ter algumas palavras que se repetem. Às vezes essas palavras que estão se repetindo podem ser o tema principal do texto ou alguma coisa que indique, que leve ao tema principal do texto, que tenha relação com o tema principal. Mas que às vezes é só essa palavra que está sendo repetida várias vezes. Então, assim, para você fazer a interpretação textual, é muito importante seguir essas regrinhas que eu passei para vocês. Eu digo muito importante para que você consiga realizar uma avaliação
com mais tranquilidade, né? Então, ler as expressões faciais dos personagens, ler os movimentos dos personagens quando você tiver um texto não verbal. Outra coisa também é você sempre ficar atento às palavras que estão em negrito e sublinhado, porque normalmente essas palavras ou frases elas têm um significado muito importante ali. Então, se ela está sendo sublinhada, se ela está em negrito, se ela está em itálico, preste atenção, porque às vezes pode ser algum termo em outra língua, em latim, ou às vezes pode realmente ser algo que é importante para uma atividade. Às vezes é uma atividade que vai pedir para que você identifique em qual tempo verbal está aquela frase ali. Então, ela já vai vir sublinhada no texto, então ficar atento a esses pequenos detalhes aí. Então, se você conseguir conectar as coisas que você já carrega da sua bagagem, tipo conhecimentos gerais sobre o mundo, juntar com o seu conhecimento básico de inglês, o vocabulário que você criou, saber ler as questões, identificar se a questão está em português, se a questão traz o enunciado em português, traz as opções de respostas em português, buscar se apoiar naquilo. Quando você for ler um texto, não é necessário ler um texto inteiro, leia apenas as palavras-chave, ou a primeira e a última sentença de cada texto. Ficar atento às palavras que estão em negrito, sublinhadas. Saber essas pequenas regrinhas básicas. Sabe que o adjetivo vem antes do substantivo na palavra. Saber identificar quando o verbo está sendo conjugado no presente, no passado, no futuro. Saber sobre prestar atenção nessa questão das palavras, quando as palavras se repetem, né? Tipo, estão se repetindo muito. Então é você usar todas essas técnicazinhas para realizar a prova, porque isso vai te ajudar, vai te dar uma base para você fazer aquela prova. Então você não vai ser necessário traduzir todas as palavras que você conhece, mas você tirar o sentido de cada parágrafo vai te ajudar a realizar uma avaliação melhor, da melhor forma. Eu vou passar um pequeno exemplo aqui de atividade para vocês, só para vocês terem um pouco de noção do que eu disse sobre você conseguir identificar a resposta do texto lendo apenas as primeiras e últimas frases de cada texto. Então a gente tem essa questão aí do Enem 2023, que é uma notícia do National Geographic News, que é uma revista. E a gente, olhando essa atividade aqui, a gente já consegue identificar que em português a gente vai ter o enunciado e as respostas. Então está aqui. Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Então a gente já sabe que nessa questão aqui vai se tratar sobre morfina, porque todas as respostas estão voltadas para a morfina, falando sobre a morfina, e o enunciado foi só dizendo que um estudante leu essa notícia para entender sobre e descobriu isso. Então a gente tem o texto aqui. A primeira frase do primeiro parágrafo já traz uma das respostas que a gente precisa, que está aqui, ó. Our bodies produce a small but steady amount of natural morphine, a new study suggests. Só que a gente já tem uma das respostas, que é nossos corpos produzem uma quantidade pequena, mas consistente de morfina natural. Um novo estudo sugere. Aí a gente vai ver que eles vão falar que você encontra isso em outros animais, como os ratos e humanos. E aí no início do próximo parágrafo, que na verdade não seria nem no próximo parágrafo, né? Mas a partir do ponto, começando ali na continuação, você tem The new research shows that mice produce the incredible painkiller. Então aqui está falando que um novo estudo diz que os ratos também produzem esse analgésico incrível. Então só daí a gente já tem as duas respostas. Claro que você, às vezes é bom ler o texto só para poder ter certeza, mas se você tá conseguindo entender o que eu quero dizer, é que só a primeira frase dos dois parágrafos já dá a resposta pra gente, que seria que a questão B, que é os ratos humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Porque no início de cada parágrafo é exatamente isso que eles afirmam,
que um novo estudo indica que os humanos produzem a morfina e que os ratos também produzem. E no resto, basicamente, é só eles explicando que eles procuraram saber se essa morfina era produzida naturalmente ou se era por algum consumo, e eles descobriram que é produzida naturalmente. Então, questão B. Óbvio que pode ser que aconteça mais complexo, tem um texto muito maior, mas é basicamente isso. Você vai se atentar no enunciado, se atentar a tudo que a prova te dá, que eu acho que é o mais importante, porque às vezes a prova já traz ali muitas das coisas para ajudar a gente mesmo a realizar ela. A prova já irá trazer artifícios próprios para conseguir, para ajudar a gente a realizar ela. A gente só precisa ficar atento. Óbvio que não é tão fácil falar quando a gente fala assim, porque a gente chega lá, tá nervoso. Mas eu acho que se a partir de agora você começar a entender que existem macetes, existem pequenas formas que você consegue realizar com mais facilidade, isso às vezes a gente vai se acalmando. Então, preste atenção nas dicas, não se prendam tanto a algumas regras, mas realmente saber os básicos que eles vão te ajudar ali na realização da prova. Tipo, saber pelo menos quais são os tempos verbais, né? Como eles são conjugados, saber um pouco sobre os cognatos, falsos cognatos, ter um pouco de vocabulário para você conseguir traduzir mais do que uma ou duas palavras. Enfim, então, basicamente, para você conseguir realizar a prova, é você ficar atento àquilo que a própria avaliação já traz para você e, claro, o estudo das coisas que você sabe que vão te ajudar futuramente ali na realização da prova. E basicamente é isso. Então eu agradeço a todo mundo pela presença, por ter assistido. E é isso. Até a próxima, quem sabe. E se não tiver a próxima, uma boa sorte para todo mundo na ProEnem aí. Hola chicos, hola estudiantes, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy la profe Beatriz. Eu sou estudante do curso de filosofia aqui do CFP. Estou monitora, professora de espanhol pelo 2º ano consecutivo. Então é um prazer estar com vocês nesse aulão sendo transmitido e vai ficar gravado aqui no canal do PT, para que vocês possam voltar, consultar. Bom, eu tenho que passar algumas informações para vocês, no sentido de esclarecer um pouco o que é essa prova de língua estrangeira, como que é a prova de língua espanhola no Enem. São 5 questões da língua estrangeira, questões que geralmente a gente diz assim, todo ano cai questões dos tipos gênero textual, como por exemplo textos não verbais, né, que são as imagens, trechos de contos, de poemas, de romances, novelas. Sempre cai algo relacionado a um conteúdo mais sociocultural, histórico daqueles países de língua espanhola, algum conhecimento, de repente algum artista, algum nome, né, figuras importantes desses países de língua espanhola. Então, o Enem ele pede que a gente consiga ler todo um texto, minimamente identificar ali a sua estrutura gramatical, o que tem nesse texto, artigos, preposições, substantivos, verbos, tudo isso faz parte do nosso estudo gramatical da língua, para que a gente consiga ler melhor esse texto e a partir disso consiga inferir, consiga absorver coisas, consiga associar conhecimentos prévios. É importante que a gente estude a gramática, não num sentido de vocês não precisam escrever, por exemplo, como na redação. Bom, para o pessoal que ainda não teve nenhuma aula de espanhol, mas que tem um módulo, seja aqui no físico ou no PDF, eu vou pedir o que eu sempre peço da turma que me acompanha aqui presencialmente, que é ler esse módulo, ler o conteúdo que está aqui e grifando, porque logo nessas primeiras páginas a gente já tem coisas muito importantes que são
as estratégias de leitura. O skimming e o scamming são estratégias de leitura que funcionam nas duas línguas estrangeiras, né, o inglês e o espanhol para o Enem, porque são métodos da gente conseguir ler mais rápido, ler de forma mais eficaz, saber o que a gente vai estar procurando naquele texto. Hoje nós vamos tratar desse primeiro bloco temático que trata da ortografia e das divergências léxicas da língua espanhola. Entonces vamos a ver qué son las divergências léxicas. Na página 6 começa esse assunto da divergência léxica. Daqui a gente já pode subtrair que divergência é diferença. Algo que é divergente é algo que difere. Então, divergências são diferenças, né, distinções. Léxicas vem de léxico, que é vocabulário. Nesse sentido, um conjunto de palavras especifica todo o conjunto de palavras de determinada língua. As divergências léxicas são as diferenças entre a língua espanhola e a língua portuguesa. Nós vamos ver aqui hoje 3 categorias de divergências léxicas. Los heterosemânticos são palavras que representam a mesma forma ortográfica ou formas muito parecidas ao português. Sin embargo, apresentam significados totalmente distintos, conhecidos também como falsos cognatos ou falsos amigos. Assim, temos a formação e o que significa a palavra heterosemântico. Hétero é igual a diferente, semântico, sentido. Então, nós vamos ter em espanhol a palavra escova, e aí vamos imaginar numa situação do texto do Enem. Lá, quando lermos na prova escova, é comum que a gente pense que se trata de uma escova, porque são palavras muito parecidas. Escova, escova, só muda uma letra. Mas o significado de escova em língua espanhola é vassoura, ou seja, é completamente diferente. Então, os heterosemânticos são termos que são as palavras que têm a mesma ortografia ou ortografia muito parecida, são escritas de forma muito parecida, muda uma letra, às vezes não muda nada nas duas línguas, mas o significado é diferente. Temos alguns exemplos, isso está na página 7 do nosso módulo 1. Temos ali um quadro dos heterosemânticos, então temos colunas, né? 6 colunas, 3 em espanhol, 3 em português. Daí vem, por exemplo, óleo em português, se fala aceite em espanhol. Sobrenome em português se fala apelido em espanhol. Saboroso se fala exquisito em espanhol. A ideia aqui não é a gente decorar, porque são muitas. Se vocês jogarem no Google heterosemânticos, falsos cognatos, falsos amigos, vocês vão achar uma lista enorme com essas palavras. Exemplos. Mi cunhada está embaraçada e eu serei la madrina. Eu pedi, né, em sala para o pessoal tentar, mais do que adivinhar, mas tentar supor, através do contexto da frase, o que poderia significar aquela palavra. Porque na prova é isso, a gente vai ter um texto, a questão vai colocar em negrito ou vai sublinhar, seja no texto ou no comando da questão, e a gente vai ter que entender o que está pedindo ali. Às vezes não vai pedir necessariamente a tradução daquela palavra, mas de repente um sentido figurado, ali a função daquele termo, naquela frase, diante do conteúdo do texto. Segundo exemplo, no me gustan las esposas que los policías usan en la gente. Terceiro exemplo, estoy con hambre. Que temos para a cena? Ainda no contexto de alimentação,
¿Aceptas uma taça de café? Então, quando eu vou encontrar com alguém, marquei de conversar com algum amigo, um costume muito comum da gente aqui no Brasil, por exemplo, é oferecer um café. E a gente bebe café, geralmente, na xícara. A gente oferece na xícara. Sabido isso, fica fácil induzir do texto que uma taça seria uma xícara de café. A última é uma palavra que sempre aparece e que também tem algumas modificações nessa palavra. A frase está assim: me has hecho passar um mau rato com tu falta de educação. Então, esse rato em espanhol significa momento. E aí vocês podem ver também um ratito, né? Que aí seria o quê? Um momentinho, um segundo, algo nesse gênero aí. A segunda classe das palavras que são divergentes, léxicas, da língua espanhola e da língua portuguesa, são los heterotônicos. São palavras que têm uma grafia muito similar nas duas línguas. Sin embargo, comparándolas al portugués, tienen una diferencia en la tonicidad, según la posición de la sílaba tônica que está subrayada por el acento. Ou seja, a sílaba tônica da palavra. Em português temos regime. Em espanhol nós vamos ter régimen. Outras palavras heterotônicas: academia, acrobacia, alcohol. Em português a gente fala burocracia. Em espanhol a gente vai falar burocracia. Los heterogenéricos, a terceira classe que vamos ver hoje, são palavras que apresentam a mesma ou grafias similares, tienen el mismo significado, sin embargo son distintos en lo que se refieren al género masculino e feminino. Essa é uma parte importante, porque automaticamente a gente é levado para o texto. Em que sentido? De composição de uma frase, composição desse sentido mesmo. Em português, a gente tem a palavra dor. Então eu perguntei pro pessoal, dor é uma palavra feminina ou masculina? E como é que a gente vai saber se a palavra dor é masculina ou feminina? A partir do artigo que estiver acompanhando essa palavra. Se for um artigo masculino, a palavra vai ser masculina. Se for um artigo feminino, a palavra vai ser feminina. Então, em português, a gente tem a dor. Já no espanhol, a gente vai ter el dolor. A palavra vai ser masculina, mas nós vamos falar da mesma forma. Vamos ler na frase a dor, el dolor, intensa, por exemplo. Esse intensa já é um adjetivo que qualifica ou modifica a palavra. Exemplos de palavras masculinas: el árbol, el color, el dolor, el equipo, el origen. São palavras femininas: la alarma, la baraja, la protesta, la tarjeta, la sangre, la leche. Para nós pode soar um pouquinho estranho, mas conforme a gente for praticando, escrevendo, criando histórias, criando pequenos parágrafos em espanhol, lendo os textos, resolvendo as questões, a gente vai passar a se familiarizar com essa língua e assim já ir compreendendo, intuindo como se escreve, né? Além de aprender um pouquinho das regras também. Nós temos algumas regrinhas, que são 3 aqui para esse estudo das divergências léxicas. Palavras terminadas em ARRE são masculinas. Exemplos: el viaje, el aprendizaje, el paisaje. Palavras terminadas em OR são masculinas: el dolor,
el calor, el temor y el amor. Palavras terminadas em umbre são femininas. La legumbre, la costumbre, la podredumbre. Ainda nessa sequência de informações que eu trouxe, em todos os slides eu coloquei a expressão sin embargo, porque eu falava de como é essa categoria de palavras. Palavras heterossemânticas são palavras que são escritas de uma forma parecida ou da mesma forma nas duas línguas. Sin embargo, são palavras que têm um significado diferente. Então, o que é sin embargo? Sin embargo é porém, no entanto, entretanto e assim por diante. Na página 10 do nosso módulo, nós temos aqui um quadrinho em branco também que diz repasso. No te olvides. Não se esqueça. As 3 categorias de palavras que compõem las divergências léxicas que estudamos hoje são los heterosemânticos, los heterogenéricos e los heterotônicos. Como é possível ver, são 3 colunas onde temos a definição e um exemplo aplicado em uma frase. Com isso, eu peço a vocês, meus queridos e queridas, que separem um caderno onde vocês possam anotar os comentários dos estudos, as reflexões, as dúvidas, os entendimentos, palavras novas que aprenderam. Façam como se fosse um dicionário próprio de vocês, para que vocês possam estar consultando esse material sempre que necessário. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Nos vemos em um próximo aulão. Bons estudos. Hasta luego. Los veo. Adiós. Boa tarde, meu nome é Wesley Souza, sou aluno do curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa no Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e hoje, nosso aulão de literatura tem o objetivo de falar sobre os gêneros textuais. E aí, como gêneros textuais, temos o épico, o narrativo, o dramático e o lírico, e vamos analisar alguns recortes de exemplos e a importância de suas distinções e características gerais. O que são os gêneros literários? Os gêneros literários expressam a forma e o modo como o texto literário é produzido e está dividido em 3 modalidades e seus subgrupos. O gênero narrativo ou épico, que está relacionado com a contação de história, enredo, personagem e tempo. O gênero lírico, que está ligado com a poesia, a subjetividade e a emoção. E o gênero dramático, que está ligado com a encenação, com as peças teatrais, com os próprios personagens falarem seus textos e coisas do tipo. Vamos aos exemplos. O gênero narrativo refere-se aos textos que contam a história. Nele há a presença de um narrador ou narradora, personagem, enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente, que sabe de tudo, observador, que é aquele narrador que sabe de coisas parciais, ou o personagem da narrativa, que vai ser um narrador que vai estar com a quantidade de informações limitadas àquilo que ele tem contato, que pode conter um discurso direto, indireto ou indireto livre. Fazem parte desse grupo epopeia, romance, conto, novela, fábulas. O narrador é aquela voz que vai contar a história, Os personagens são quem participa dessa história. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, ligado ao relógio ou ao pensamento dos personagens. E o espaço é onde vai acontecer o enredo, onde vai acontecer o trama, E aí vamos ver aqui um exemplo de gênero narrativo, A epopeia, também chamada de poesia épica ou heróica, é um gênero lírico cuja composição consiste de um poema longo,
narrativo, geralmente versado sobre os feitos de um herói. Então a epopeia, ela é um texto narrativo escrito em formas de poema, em formas de verso, né? E vai contar acontecimentos míticos, né, fundamentais para algumas culturas. É um texto que se dedica a expor episódios gloriosos, engrandecer seus personagens principais, e registrar para o futuro os seus feitos, né? Misturando o gênero narrativo e lírico, a epopeia traz em forma diversos fatos históricos, combinado com um plano de fundo mitológico. Vamos ver aqui a seguir um exemplo retirado de Os Lusíadas de Camões, onde o autor narra a empreitada das grandes navegações portuguesas, um acontecimento histórico ambientado em meio a recorrentes menções mitológicas, como a ira de Baco, né, que é um deus romano, contrário aos lusitanos, que são os portugueses, e a afeição de Vênus, outra deusa romana, que lhe inspirou boa sorte à viagem. Luís Vaz Camões foi o maior nome da literatura lusófona, né? E Os Lusíadas é o livro mais famoso da literatura portuguesa e fala da conquista lusitana até a chegada de Vasco da Gama. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma epopeia, um gênero narrativo, né? E aqui a gente percebe, vamos lá ao exemplo, né, para a gente perceber alguns detalhes. As armas e os barões assinalados que do ocidente, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram adiante, além da Tamprobana, e em perigo e guerra esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublima. Então a gente vê que ele está narrando, ele está contando uma história, né, sobre as armas dos barões, está determinando o espaço ali, né, que é a praia lusitana, as armas dos barões, ali os barões são os personagens, né, está determinando também um tempo, novo reino que tanto sublima, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, né, determinando aí um tempo psicológico ligado ao pensamento dos personagens, né? Então a gente vai ter aqui características que eu falei que haviam, né, no gênero narrativo, né, que é narrador, personagem, enredo, tempo e espaço, né? Então, avançando um pouco mais, temos o exemplo dos romances, né, que é um texto longo, narrativo, né, e que vai apresentar as mesmas questões que eu falei anteriormente da epopeia, mas que se diferencia da epopeia por narrar eventos em forma de prosa e não mais na forma de verso, né? A gente vai ver que o romance já não tem mais essa estrutura parecendo um poema, né? Aqui é um canto 1, a epopeia tem mais de 8.000 cantos, né? Então é uma narrativa bastante longa. Já o romance também vai ser longo, mas não vai ser dividido assim em cantos, igual poesias ou coisas do tipo, né? A gente vai ver o exemplo a seguir. Além disso, ele se diferencia da novela e do conto, né, no que se refere à sua extensão, pois é uma narrativa mais longa. O conto é uma narrativa curta, a gente vai ver um exemplo à frente, e a novela possui uma extensão intermediária entre o conto e o romance. Isso significa que o romance, por ser mais amplo, possui também chances de apresentar tramas e personagens mais complexos, né? Vejamos o exemplo de Dom Casmurro, obra realista de Machado de Assis, que foi publicada pela primeira vez em 1899 e conta com a história do possível triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. A história começa com um envolvimento romântico entre dois adolescentes que não podem se amar porque Dona Glória, mãe de Bentinho, fez uma promessa que obriga o filho a ser padre. Porém, após vencer os obstáculos, Bentinho e Capitu se casam, né? Então vamos aqui ao exemplo. E entrando na sala de visitas, quando ouvi proferir meu nome, escondi. Quando preferi e entrando na sala de visita, quando ouvi proferir meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era na rua Mata dos Cavalos, mês de novembro, né? Aí pulando ali para o que ele ouviu. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de manter o nosso Bentinho no seminário? Então aqui a gente consegue ver a presença de um narrador personagem, né? Que é um dos marcos do gênero narrativo, o narrador, e nesse caso aqui o narrador é o personagem. Os fatos se limitam a coisas que
ele vai descobrindo no decorrer do tempo, né? Então, se ele não tivesse ouvido a mãe dizer, uma outra pessoa falar com a mãe dele, ele não saberia, a gente também não saberia, né, do que se tratava, né? A gente tem ali o espaço, né, que é a sala de visitas, ele se esconder atrás da porta. Temos os acontecimentos, né, que é o que está sendo descrito. Temos a questão aí de um tempo cronológico associado ao espaço, associado ao relógio, né, associado ao ano de 1857, né? E a gente vê o enredo, vê os personagens, né? Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, o próprio Bentinho, quem está narrando, a pessoa com quem Dona Glória está conversando, né? E, então, temos aí várias características relacionadas ao gênero narrativo, né? Esse narrador, né, o Bentinho, ele não vai ser um narrador chamado de onisciente, ele não vai saber de todas as coisas, né? Ele só soube do que Dona Glória, a mãe dele, estava falando porque ele se escondeu para ouvir. A gente vai ver outros exemplos mais à frente, né, de narradores que sabem todo o contexto da história. E aqui a gente tem um exemplo de um romance, vale a pena ler Dom Casmurro, né, para entender um pouco mais o que é que estamos estudando. Além do romance, a gente tem o conto, né, que é uma narrativa um pouco mais curta, que em geral apresenta um conflito só. Algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico, o conto de fadas, né? É um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes nomes como Conceição Evaristo, Antônio Carlos Viana, Machado de Assis, Mário de Andrade, são reconhecidamente excelentes contistas. E em virtude disso, né, da importância do conto, algumas universidades pelo Brasil cobram, né, o conto como avaliação também, né, produzir um conto, mas não é todos os casos, tá? O gênero literário conto está estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Dessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, né? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço cenário limitado e recorte temporal reduzido, né? O conceito de narrador vai permanecer o mesmo, analisado até agora, né, em todos os gêneros narrativos, onisciente, personagem ou observador, né? E a gente vai ver aqui um exemplo de Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, publicado em 2014. A obra é composta por 15 contos que abordam a história de personagens negros silenciados pelo racismo, pela imposição econômica, por condições degradantes do trabalho e pelas questões de gêneros, né? São narrativas curtas, como eu falei, né, relacionadas com crianças, homens e, sobretudo, mulheres, personagens femininas, né, que estão relacionadas diretamente com a autora, a Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo, ela nasceu em Belo Horizonte em 46 e de origem humilde migrou para o Rio de Janeiro na década de 60, estudou letras na UFRJ, se tornou mestra também em literatura pela PUC do Rio de Janeiro e é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. E vale a pena estudar, pesquisar um pouco mais sobre quem foi Conceição Evaristo, né? Uma pessoa aí extremamente importante para a nossa literatura e que é cobrada em provas de vestibular. Né? E aqui a gente tem um pedaço do conto Olhos d'Água, onde o clímax já começa logo de cara. Né? O espaço já está determinado também e o personagem, né, a gente já consegue ver assim que começa a ler e esse mesmo personagem narra. Né? Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu da minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Então, como eu falei, né, uma característica do conto é o espaço reduzido, né, a questão também do tempo reduzido. Ela já está dizendo aí que há anos acordou, então já é uma demarcação de tempo, né? Há um enredo que vai gerar em torno dos olhos, né, da mãe. Se a gente vê aí, logo nesse primeiro parágrafo, essa pergunta vai se repetir várias vezes. Então a gente tem aí o conflito, uma narrativa mais curta que já começa já de cara, né, dizendo qual é o conflito, o que é que vai chamar a atenção e coisas do tipo. Em cima disso, né, a pessoa vai discorrendo em forma de prosa uma narrativa em torno desse clímax, que também é chamado de nó na narrativa, né? Um outro exemplo de gênero narrativo é a fábula,
né, que são contos cujos personagens são animais, né, e sempre vai trazer uma lição de moral. Com relação às características do gênero fábula, é a mesma característica das outras composições literárias, né? E dos outros gêneros narrativos, diferente da epopeia. Ela vai ser construída em prosa também, vai trazer uma lição de moral. A palavra fábula do latim significa história, ou jogo, narrativa, né? Vai continuar sendo um gênero discursivo, um gênero narrativo. E quem não conhece a história da raposa e da cegonha, que uma convidou a outra para jantar e uma queria pregar a peça na outra, né? A cegonha foi colocada para comer no prato raso e ela não conseguia, e a raposa no prato raso conseguia comer. E aí houve uma reviravolta, né? Onde uma tentou afetar a outra e tudo mais. E a gente aí no início consegue ver a presença de um narrador onisciente que sabe de todas as coisas. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar, querendo pregar uma peça na outra, então o narrador já sabe o que é que ia acontecer. Já tem a noção das perspectivas do futuro e está narrando um acontecimento. E a gente vai ver no final da fábula ali, ó, que ele vai dizer: não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro. Uma questão desse gênero discursivo, né? Desse gênero literário, que a gente chama de narrativo, que é a fábula, é justamente essa presença da lição de moral. Além da fábula, a gente vai, ou além do gênero narrativo, teremos os gêneros dramáticos e os seus subgêneros. Os gêneros dramáticos estão relacionados a textos produzidos para serem interpretados por atores, como eu falei, né? Textos de cinema, tais como os atos, cenas, falas, coisas do tipo. O gênero dramático vai estar dividido em subgêneros, né, de tragédia, comédia e alto. Cada um desses tipos de textos vai determinar o teor da peça teatral, né? E as tragédias sempre vão trazer contextos tristes, as comédias vão trazer contextos cômicos de ridicularizar as pessoas, e o alto vai trazer basicamente uma trágico-comédia, né? Vai trazer contextos sociais, contextos tristes, trágicos, mas também vai trazer contextos cômicos. E a gente tem aí como exemplo o Alto da Compadecida, né? Analisaremos o exemplo da peça teatral trágico musical Gota d'Água de Chico Buarque e Paulo Fontes, escrito em 75, obra concebida sobre o alto grau da brasilidade, ao mesmo tempo romântica e revolucionária, representa o resgate da arte da esquerda, construída nas décadas de 50 e 90. Por essa razão, os autores elegem intencionalmente, né, a palavra como o centro do fenômeno dramático, valorizando por meio de versos e fazendo dela um instrumento revelador do momento histórico dos anos, né, da década de 70. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo do Chico Buarque, né, que é cantor e compositor. A gente vai ver que o texto começa falando sobre palco, falando sobre set, né, dizendo o nome dos personagens, o que cada personagem vai dizer, o que cada personagem vai falar. A personagem Corina diz: não é certo. Aí a outra Zaira responde: como é que foi? Estela diz: foi lá. Aí Corina diz: não é certo. Maria: ele não melhorou não. Corina: é de cortar o coração. Nenê: mas então. Aí Corina fala de novo: não sei, não dá. Certo é que não está. E olhe bem aquilo, é muito mulher. Né? Então a gente percebe uma diferença bastante significativa em relação ao gênero narrativo. Né? O gênero dramático ele vai narrar cenas, ele vai ter personagens, né? Como eu estava dizendo aqui, né? Vai ter atores, são textos produzidos para serem interpretados, né? E aí a gente só vai perceber aqui o teor de uma tragédia nesse texto com uma pesquisa mais aprofundada, uma leitura mais detalhada, né? É que eu trouxe um exemplo do Gota d'Água, de Chico Buarque, né? O alto é um gênero dramático também, né? Com elementos cômicos e moralizadores, né? Que é a comédia dramática. E a gente tem como exemplo o Alto da Compadecida, que todo mundo sabe, né? Qual é o contexto histórico, porque foi transformado em filme. Temos ali Chicó, João Grilo, Sertão, a seca, né? A vida dura que aquelas pessoas passam.
mas, acima de tudo, o Alto da Compadecida também é um gênero textual, né, incluído no gênero dramático, né? A gente vê aqui, ó, João Grilo fala, Antônio Martinho, faz 3 anos que ele morreu, aí Chico responde, mas ele era lá vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve bicho, e foi você quem pariu o cavalo, Chico? Eu não, mas do jeito que as coisas vão, não me admiro de mais nada. No mês passado, uma mulher teve na Serra de Araripe, para os lados de Ceará. João Grilo, isso é coisa de seca, acaba nisso, essa fome. Ninguém pode ter menino, haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que se pode vender, mas seu cavalo como foi? E aí vai começar aquelas histórias de Chicó que a gente conhece, né? Que no final ele vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Então, o Alto da Compadecida é um bom exemplo, né? Para mostrar o que é um exemplo de alto, por assim dizer, no texto dramático, né? Na dramaturgia. É um texto que vai trazer aquele teor um pouco cômico, mas também um contexto da sociedade, né? E para além do alto e da tragédia, a gente tem a comédia, que são textos cômicos com situação que expõe personagens aos ridículos, né? E a gente tem aí Sonhos de uma Noite de Verão, né? Que a datação dele é bem especulativa, a ausência de fontes seguras e confiáveis que determine o ano exato da sua composição, mas acredita-se que pode ter sido recitada para a Rainha Elizabeth, né? Nesse sentido, permite incluir no grupo de peças que está entre 1594 e 1595, né? Uma peça bastante antiga que o Shakespeare fez para a rainha poder se divertir um pouco, né? Aqui, devido ao tempo, a gente não vai conseguir analisar aprofundadamente, né, onde é que está o teor cômico dessa peça, mas a gente percebe, né, a demarcação do gênero dramático aqui, né, como um gênero literário. Entram Teseu, Hipólita e Folistrato e outros. Aí Teseu começa a falar, Hipólita responde, Teseu fala novamente, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo de dramaturgia. E além do gênero narrativo e do gênero dramático, vamos ter o gênero lírico, né? Que está relacionado aos textos que expressam emoções, desejos ou ideias, né? De forma plurissignificativa. Ou seja, eles recorrem mais à conotação do que à denotação, né? Recorrem mais à questão da métrica, da rima, né? Do jogo das palavras, né, de uma palavra encaixar com a outra. Assim, as poesias são textos líricos que podem ser escritos em formas de verso ou de prosa, né? Em formas de verso, igual lá quando eu mostrei os Lusíadas de Camões no início, como texto narrativo, mas que é escrito em forma de verso, né? Diferente do gênero lírico, os Lusíadas de Camões vai ter personagem, vai ter enredo, vai ter tempo, vai ter narrador, que são características do texto narrativo. O gênero lírico, né, vai ser escrito também em formas de verso, mas vai expressar com maior intensidade a subjetividade, né? O narrador aqui se chama eu lírico, que é a voz que narra o poema, né? Ele não é o autor, ele não é a pessoa que escreveu, ele não é o personagem, ele é a voz da subjetividade, né? O gênero lírico originou-se na Grécia Antiga, época em que as manifestações poéticas eram apresentadas ao público oralmente, em forma de canto, ao qual era composta por um instrumento musical chamado lira. Então, as músicas que a gente tem hoje em dia também pode ser considerada um gênero lírico, né? Uma poesia em forma de canto, assim como o gênero lírico foi apresentado na Grécia. Suas manifestações em forma de canto perduram até o final da Idade Média, momento a partir do qual o gênero lírico passa a ter na palavra escrita seu principal meio de composição e difusão, né? E tipo, esse registro no papel contribuiu para que cada vez mais os poetas experimentassem formas sofisticadas de composição, como o uso de métrica, né, que é decidir como as palavras vão ser organizadas, né, a questão da quantidade de sílaba, coisas desse tipo, né? A construção de rima, como a gente vê nas músicas, a gente vê no rap, né? A gente vê muito nas poesias as coisas rimarem uma com a outra.
a seleção do vocábulo, né, a seleção vocabular, a seleção das palavras, a disposição de palavras no espaço gráfico, né? Essas características, porém, isoladamente não definem o gênero lírico, que também apresenta como traço principal a manifestação da subjetividade. Então, o eu lírico, como uma das principais características do gênero lírico, é a manifestação da subjetividade, né? Ela é essa manifestação do sentimento da pessoa que está escrevendo. Ela não é a pessoa que está escrevendo, né? Ela é podemos dizer que quase uma emoção que está narrando, né? Aquele poema ou aquela prosa. E aí, dentro do gênero lírico, a gente vai ter o exemplo de Ode, por exemplo, que de origem grega designa um poema entusiástico, de exaltação, significa o mesmo que canto. Estrutura-se geralmente em estrofes de 4 versos, tanto na temática, tem como temática assuntos ligados à natureza. Então, a métrica está ali, ó, vai determinar aí 4 versos, né? A gente vê que todo o verso aqui é dividido em 4 pedacinhos, né? Que a gente poderia chamar de parágrafos, que aqui são chamados de verso. E aqui a gente tem um ode de José Bonifácio de Andrade, né, que foi um naturalista e estadista, poeta brasileiro, ficou muito conhecido como patriarca da independência, né, por ter sido uma pessoa decisiva na independência do Brasil. Vale a pena pesquisar quem foi Bonifácio, né? E aqui a gente tem uma ode onde ele vai exaltar a Bahia, vai exaltar os baianos. Aqui na terceira estrofe a gente vê, ó, porém, enquanto me anima o peito esse sopro de vida que ainda dura, o nome da Bahia agradecido, repetirei com júbilo. Então ele está fazendo uma exaltação, né? Ele está louvando questões aqui aos baianos. E aí a gente vai ter a presença das estrofes, né? Que, como eu falei, são chamados os parágrafos de outros tipos de textos, né? Que aqui são chamadas de estrofes. Vão ter a métrica de 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos e assim por diante. Além da ileja, a gente tem um soneto, né? Que geralmente é sempre feito em 2 ou 3 versos. E aqui, em todo lugar que tem uma vírgulazinha aqui, divide um verso, né? Tenho saudade de mim mesmo, saudade sobre aparência e remorso, um verso. De tanto que eu fui a sós a esmo, e de minha alta ausência ao meu redor. Né? É um soneto de Drummond. Se a gente ler o soneto inteiro, a gente vai perceber que ele vai sempre estar seguindo essa questão do 3 estrofes, 2 estrofes, 3 estrofes, 2 estrofes, sempre. Né? Vai ter bastante sonoridade. Vai ser um poema que vai ter aquela questão ligada da rima, né? Coisas desse tipo. E Drummond, né, foi um poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia, né? Essa chamada Poesia de 30 foi o período considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, né, marcado por um período de maturidade dos escritores e de coisas que eles estavam escrevendo. Vale a pena também pesquisar um pouco sobre Drummond, né, e a Poesia de 30. E um outro exemplo, né, que a gente tem em um contexto mais atual de poesia, de rima, né, de métrica, coisas desse tipo, é o rap, por assim dizer, né? O rap usa muito da rima, que é aquilo que é chamado de flow, que é o jeito que a pessoa canta, o jeito que a pessoa junta as rimas. E aqui no exemplo de Racionais a gente pode ver nos primeiros versos as rimas terminadas em A, né? Negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Nesse sentido, a pessoa que canta, né, ela tem quase que a mesma função do eu lírico. Ela não está cantando sobre ela está narrando acontecimentos, está narrando fatos. E a gente vai ver raps,
né, ou músicas em um contexto geral que vão se enquadrar no Ode, que vão se enquadrar na Ilíada, né, que vão se enquadrar em outros tipos e gêneros que a gente estudou aqui, né, músicas que vão se enquadrar em sonetos, né, então a poesia ela está presente em muitas expressões, né, o chamado gênero lírico ele está presente em muitas formas de se expressar, em muitas formas de se escrever, mas acima de tudo expressando a subjetividade, né? O que é um negro drama? Ele está vivendo sobre sucesso, lama, várias outras coisas, né? Que vai determinar uma questão ali de emoções, né? De subjetividade expressa, né? Falando de um contexto geral. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre gêneros literários, né? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E é isso, até a próxima. E aqui temos as referências, né? E uma boa tarde para todos e todas.